Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast comigo, Isabela Sais, e com minha querida Cora Ronay. Não estávamos aqui na semana passada, tivemos um imprevisto. Tenho certeza que muita gente sentiu falta do Aquelas Duas Podcast, mas agora estamos aqui firmes e fortes. Quem acompanha a gente no Instagram ficou sabendo que a gente tinha tido um imprevisto, mas quem não acompanha deve ter falado, ué, cadê essas meninas saidinhas que não estão aqui? Pronto, voltamos. Corinha, boa tarde, boa madrugada. Já soube que você cortou cabelo na quarentena, que você está emocionadíssima. Vai contando todas as novidades. Olha, primeiro, bom dia, povo, boa noite ou boa tarde. Essa saudação de podcast sempre me deixa um pouco confusa, porque a gente nunca sabe exatamente em que momento a gente está sendo ouvido, né? Mas eu tenho que te dizer, assim, se você me perguntasse o que você mais quer fazer nesse momento, em qualquer momento dessa quarentena, depois da segunda ou terceira semana, a minha resposta teria sido: quero cortar o cabelo. Porque eu não aguentava mais o meu cabelo. Não dava para lidar com aquilo, sabe? Estava uma juba, o meu cabelo é fino, então ele embaraça. Eu estava me sentindo uma bruxa com esse cabelo. E aí, essa semana, assim, com essa coisa de começar a abrir o comércio e tal, o salão onde eu corto abriu. E aí o meu cabeleireiro mandou um WhatsApp e disse: olha, eu já estou lá no salão de novo e tal, mas eu posso ir para a tua casa também. E aí isso foi a palavra mágica, porque eu ainda não estava com coragem de ir para o salão, sabe? Eu ainda não estou naquela de estar saindo, se bem que do jeito que está a Covid aqui no Rio, que está diminuindo, eu daqui a pouco vou começar a sair sim, mas ainda não me senti com coragem de ir ao salão. Mas como ele vinha aqui em casa, eu disse: venha, venha, e aí ele veio, todo cheio de máscara e tal, e com todas as coisas embrulhadas, esterilizadas. E aí, cara, a sensação de alívio que dá cortar o cabelo, depois de 4 meses que você não corta o cabelo, para quem tem cabelo curto e corta todo mês, como eu fiquei num grau de autoestima nas nuvens, sabe? Assim, foi uma coisa, não dá para dizer o quanto isso foi bom. E adorei encontrar com ele, porque ele é uma pessoa que eu adoro. Então, estou me sentindo outra pessoa, realmente. Aí eu acordo, eu passo a mão no meu cabelo e digo: gente, que coisa maravilhosa. Sumiu aquela coisa toda que estava aqui, enfim. Foi um grande adianto. É engraçado como é que as pequenas coisas, né, vão tomando, assim, vão ganhando uma importância enorme durante esse tempo de pandemia, esse tempo de isolamento, porque é isso que você está falando, né? Olha como a sua autoestima mudou depois de você cortar o cabelo, né? Que pra gente é uma coisa simples, porque você sai, vai ali na esquina, corta o cabelo e volta para casa, mas não é assim durante o período de isolamento, né? A gente ficou privado de um monte de coisa e que a gente descobriu que é tão importante na nossa vida, né? A gente não dava valor, quer dizer, não é que não dava valor, era uma coisa muito normal, quer dizer, eu nem comentaria com vocês, se vou cortar o cabelo, ok, faz parte do cotidiano da gente, você não vai dizer para o outro que fez a unha, ou é um hábito de higiene até, né, de certa maneira. Você não vai comentar isso, né? Pronto, aí de repente vira o acontecimento máximo da semana, né? Pus foto no A última Facebook. bolacha do pacote. Não, e assim, eu ainda vou mais longe, digo o seguinte, às vezes quando dá tempo de você cortar as suas próprias unhas, passar um creminho no cabelo, né, um olhinho cheiroso no corpo, já dá uma refrescada, já dá uma sensação assim de, né, de, sei lá, de vida nova. Imagina você poder cortar o cabelo, que é o que eu estou Não, pretendendo fazer muito em isso breve. um luxo inimaginável. É verdade. E de gatos, interessantíssimo o negócio todo, porque era uma pessoa aqui que não era um veterinário, né? Porque eles têm um medo de homem, né? Porque homem é o veterinário. Então, eles, em princípio, chega um homem que eles não conhecem, eles ficam muito tensos. E daqui a pouco vieram ver o que estava acontecendo, que aquela pessoa mexia e aqueles pelos caíam e tal, uma coisa. Enfim. E sabe uma outra coisa que me deixou muito feliz essa semana? Que
que também no dia a dia a gente fica feliz, mas a gente não fica nessa felicidade toda, porque faz muito parte do dia a dia, a gente está muito acostumado. Mas depois de 4 meses sentindo saudade de fazer uma determinada coisa e você poder concretizar, também dá uma alegria, um calorzinho no coração. Eu adoro o Jardim Botânico do Rio, é o meu lugar favorito. Eu posso dizer que o meu lugar favorito no Rio de Janeiro é o Jardim Botânico do Rio. Eu tenho uma ligação enorme com o Jardim Botânico, eu frequento desde pequenininha, e o meu filho frequenta desde a barriga. Então, o Jardim Botânico reabriu, a gente é sócio do Jardim Botânico, né? A gente paga aquela anuidade de tanto que a gente vai lá, vale mais a pena a gente pagar a anuidade do que ficar pagando toda vez que vai lá, e fora isso a gente ajuda também o parque. E tem alguns benefícios, então assim, os sócios não precisam marcar hora, porque o Jardim Botânico do Rio está funcionando com hora marcada, com um número limitado de pessoas, eles estão super organizados, tem aquele totem de álcool gel em vários pontos do parque, todos os funcionários de máscara o tempo inteiro, avisos de que uma vez dentro do parque você precisa estar de máscara, eles estão super organizados. E a gente foi essa semana, pela primeira vez a gente voltou ao Jardim Botânico. E foi muito, muito, muito legal, porque eu senti que o Theo ficou super emocionado, e eu também fiquei muito emocionada de pisar lá, depois de 4 meses, e um lugar que a gente ia sempre, né? Que era tipo o quintal de casa, e que a gente não ficou privado disso. Então, também são essas coisas que são... o que a gente está falando, são as pequenas coisas do dia a dia que começam a ficar escassas, né, na nossa vida, por conta desse sistema todo de isolamento social, e que quando você volta a fazer, emocionam. O cotidiano, né? Pequenos pedacinhos de cotidiano. E dá um gostinho de liberdade. Eu fiquei olhando, a gente fica olhando tudo isso que está acontecendo, e a sensação que a gente tem é que a nossa vida não vai voltar ao que era tão cedo. É verdade. Não consigo imaginar a vida da gente como a gente fazia essa vida lá atrás. Fico olhando essas fotos do Facebook. Facebook todo dia te traz lembranças do ano passado, não sei o quê. Então, fico olhando coisas assim do ano passado, é tudo aglomeração. A vida da gente era uma aglomeração contínua, todo mundo abraçado o tempo todo mundo festejando. Olha, esquece. Viajando, você imagina isso? Que coisa. Mas era muito bom, né? Esses tempos de aglomeração. Eles eram muito bons. Eu sinto muita falta de aglomerar. Eu só não sinto mais falta de aglomerar porque eu tenho 8 gatos. Então, numa noite fria, eu sei exatamente o que é uma aglomeração. Mas eu estou com saudade de me aglomerar com humanos também, sabe? Mas eu estou com saudade da aglomeração com humanos. E eu também concordo com você, que a gente vai... Esse novo normal, que já está virando um mega de um clichê, né? Porque todo mundo só fala no novo normal. Mas esse novo normal está vindo aí, a gente já está começando a viver esse novo normal. E eu acho que ele vai durar mesmo. E vai inserir novos hábitos no nosso cotidiano, tanto na nossa vida com os amigos e, né, nos nossos relacionamentos, quanto no nosso trabalho. Acho que todo mundo vai ter que aprender coisas novas e se readaptar. Acho que a gente, mais do que nunca, vai ter que colocar em prática a nossa resiliência. E não acho isso de todo mal, não. Acho que é importante, é um movimento importante para nós, seres humanos, fazermos de tempos em tempos. Lembrar que a gente é resiliente, lembrar que a gente pode transformar, lembrar que a gente pode transformar uma situação que inicialmente parece esquisita e ruim em algo bom. E daqui a pouco, né, quando a vacina chegar, a gente poder aglomerar de novo, porque eu quero aglomerar, Corinha. Com você, então, eu quero aglomerar muito. Cara, eu quero muito aglomerar, muito, muito. E aí a gente aglomera, eu quero fazer um podcast aglomerado. Aquilo que a gente achava de dizer que era ao vivo e tal, pois é, não é nem ao vivo, é presencial, né? Pronto, a palavra é essa, quero muito. Eu acho que a gente vai mudar o nome do Aquelas Duas Podcasts para Aquelas Duas Aglomeradas. Pronto. Depois que tudo passar, entendeu? Vamos botar uma aglomeração até no nome do podcast. O segundo caderno do Globo continua sendo o segundo da quarentena, né? Porque as pessoas continuam trabalhando de casa e tal. Mas eu acho que assim, na primeira semana que
que eles saírem disso, que voltarem para eles, deviam botar o segundo aglomerado. Ia ser muito engraçado, né? Muito bom. Então vamos começar o nosso programa. Começar não, né? Vamos continuar, porque a gente já falou para mais de metro, como você diz. E a gente começa falando de meio ambiente. O desmatamento na Amazônia está batendo recorde. Segundo o programa DETER, do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a destruição da floresta no mês passado foi a maior desde 2016. Junho também foi o 14º mês seguido de alta, com mais de 1.000 quilômetros quadrados devastados. O sistema do INPE mede a derrubada da Amazônia praticamente em tempo real e ajuda em ações do IBAMA para combater crimes ambientais. Após a divulgação dos dados, o governo exonerou a coordenadora geral de observação da terra do INPE, Lúbia Vinhas. O crescimento constante do desmatamento tem aumentado a desconfiança internacional. Durante a cúpula do Mercosul, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo pretende desfazer supostas opiniões distorcidas sobre o país, além de detalhar medidas tomadas na área ambiental. Na última segunda-feira, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, disse que 85% da floresta amazônica é intocada. Nós conversamos com o biólogo Mário Moscatelli sobre o assunto. Ele ressaltou a importância de se aplicar a legislação ambiental. Vamos ouvir. Eu acredito que o que a gente precisa é aplicar a lei que já existe, que no tema ambiental acontece muito dependendo de quem é o degradador, de qual tipo de pressão que está se sofrendo naquele momento, a nível de país. O que a gente precisa é aplicar a legislação ambiental como ela aí está e fortalecer os órgãos ambientais para, junto das Forças Armadas, fazerem valer o império da lei. Fato que, infelizmente, e isso faz muito tempo, o império da lei é uma verdadeira miragem em termos ambientais quando se fala em Amazônia. Outro grande desafio que enfrentamos é o descarte inadequado de máscaras e luvas durante a pandemia do novo coronavírus. Esses materiais têm parado em rios, mares e oceanos. Além disso, eles ainda podem disseminar a doença quando descartados de maneira errada. Segundo Moscatelli, esse comportamento faz parte da cultura do relacionamento do homem com o meio ambiente. O descarte indevido de insumos relacionados com a prevenção à pandemia é um ato de civilidade, da mesma forma que as pessoas descartam de tudo dentro dos rios, móveis, lixo doméstico, muitas vezes lixo hospitalar. Isso, infelizmente, vai depender da atitude individual e coletiva da sociedade. Se as pessoas não derem muita atenção para o assunto, fato que não dão, por exemplo, em relação ao descarte do resíduo doméstico e de outros resíduos, seja na rua, dentro dos rios, nas lagoas, nas praias, infelizmente isso daí faz parte da cultura. Se a gente não modificar essa forma predatória de se relacionar com o ambiente, não vai ser com a máscara, não vai ser com a luva, não vão ser com os insumos descartados indevidamente que essa civilidade vai acontecer. Algumas medidas importantes a serem tomadas são não jogar máscaras e luvas no lixo reciclável e colocar esses materiais dentro de 2 saquinhos plásticos, um dentro do outro, no lixo comum. Mas, claro, estamos falando aqui de saquinhos plásticos que também poluem o meio ambiente. Então, o ideal é optar por máscaras reutilizáveis para diminuir a produção de lixo. Moscatelli também falou sobre o que a sociedade pode fazer pela questão ambiental. A atitude individual e coletiva em relação a não degradar o meio, eu acredito que ela passe pela via eleitoral. Ou seja, nas próximas eleições, que a sociedade escolha o que há de melhor ou o que há de menos pior. E que esses escolhidos apresentem claramente uma posição a respeito do que farão sobre o tema ambiental.
Além dessa questão eleitoral, e que é, no meu entendimento, crucial para os próximos 4 anos, individualmente, independente do poder público, as pessoas podem tomar atitudes que são a base da civilidade ambiental, ou seja, algo que já deveria existir em pleno século XXI. Utilizar os recursos hídricos com parcimônia, com cuidado, colocar os seus resíduos em locais adequados, tentar selecionar produtos de marcas que não impactem o ambiente ou que aquele produto em sua produção não impacte o ambiente e que empresas que estejam aplicando a logística reversa, ou seja, que abominem o termo descartável. É uma decisão individual e coletiva, não esquecendo que nós somos os consumidores e, portanto, nós podemos decidir o que pode e o que não deve continuar no mercado. Olha, eu queria muito agradecer ao Moscatelli, meu amigo querido, por tocar essa real e, sobretudo, por essa ênfase na importância que tem a atitude de cada um de nós. Porque a gente acha que tudo é o governo que tem que fazer, mas eu acho que muito do que acontece no Brasil, muito do que dá errado, muita dessa sujeira que você vê na rua, ralo entupido durante as chuvas, esse tipo de coisa, depende de uma educação consciente, de uma cidadania que a gente não tem. Porque a gente não tem educação, né? Pensa bem, a gente está com um ano de governo e não tem um ministro da educação. Agora entrou um sujeito que a gente não sabe muito bem o que vai fazer, que você vê que ele mesmo não está com nenhum pé, já botou um segundo no comando que não tem nenhum preparo para o cargo, enfim. Ninguém leva a educação a sério no Brasil. E muito do que faz uma cidade funcionar e muito da vida da gente depende do bom senso de cada um, depende da atitude de cada um, depende da ideia de que se é de todo mundo, é meu também. Que é uma ideia que não existe no Brasil. Quer dizer, se é de todo mundo, não é de ninguém. A gente tem que mudar esse ponto de vista. Com certeza, Cora. E ele falou sobre uma coisa que eu acho muito importante aqui da gente discutir, que é essa questão da civilidade, né? De você exercer a sua cidadania e de você educar cidadãos que respeitem o meio ambiente. Só assim a gente vai conseguir fazer alguma mudança realmente significativa nessa área. Eu sou absolutamente a favor, por exemplo, de educação ambiental nas escolas, porque eu acho que a educação ambiental ela começa dentro de casa, sim, você mostrando para uma criança muito pequena que é possível você reciclar o seu lixo, que é possível você compostar o seu lixo, que é possível você transformar todo o seu lixo orgânico em terra. É possível você fazer isso e se você quiser e tiver vontade, você vai conseguir passar isso para os seus filhos. E assim, você vai evitar esse tipo de problema que você relatou, que são as pessoas achando que um monumento em praça pública, que um metrô, que um ônibus, o estofado de um metrô, a parede de um muro ou qualquer coisa, não, isso vai mais direito de degradar. Isso vai mais longe, porque não há uma consciência no Brasil de que a Amazônia pertence a todos nós. De que cada queimada na Amazônia é uma facada no teu coração, a queima do teu patrimônio. E realmente, o nosso patrimônio como brasileiros, quer dizer, o nosso país como um todo, o nosso conjunto ecológico, a nossa vida está intimamente ligada a isso. Não é achar que a Amazônia é longe ou que, sabe, índio bom, índio morto, deixa os garimpeiros fazerem o que quiserem, deixa os madeireiros queimarem à vontade, porque é nosso. Mas a gente não tem essa consciência. A gente acha que é deles, não é nosso, é de todo mundo. Ou é de todo mundo, pode escangalhar, pode quebrar, pode queimar, porque tanto faz. Se eu tiver com o meu cantinho aqui resolvido, dane-se o resto. Essa mentalidade não pode existir, sabe? Esse negócio do se eu estou bem aqui, dane-se o resto, mas é isso que está acontecendo muito no país.
Aliás, Sim, e ele estou dizendo não, que sempre aconteceu. Sim, e ele fala sobre a questão de você aplicar a lei, né? De você fazer valer a lei, que é uma coisa que não acontece no Brasil em todas as áreas, na área ambiental, então a gente está, né, tá na nossa cara que você não faz valer a lei. E isso precisa, a gente precisa lutar para que essas leis possam ser de fato aplicadas, porque senão realmente a gente vai ter uma floresta que pertence a nós, como você mesmo está dizendo, né, que é de todos nós, assim como o exemplo mais micro que a gente estava dando, né, o monumento na praça, é o ônibus, é o metrô, que pertence a todos nós. Senão a gente não cria, se a gente não tiver essa consciência, a gente não consegue proteger, seja, né, um meio de transporte, seja uma floresta do tamanho da floresta amazônica. E aí é isso. Governo nenhum vai resolver a questão de você pegar uma máscara e jogar, em vez de descartar da maneira como ela deve ser descartada, ou então correr atrás da informação, se você não sabe como ela deve ser descartada, vai procurar a informação para entender como ela deve ser descartada. Mas essa pessoa que tira uma máscara e que joga no chão, ninguém me contou, nas poucas vezes que saí nessa quarentena, nesses 4 meses, vi algumas máscaras descartadas no meio da rua. Então isso de fato está acontecendo, as pessoas não estão preocupadas à toa. Então você jogar uma máscara na rua não dá para o governo, entendeu? Não é o governo que vai resolver, é a gente que precisa ter consciência de que a gente não pode pegar uma máscara e jogar na rua, assim como a gente não pode pegar uma latinha de refrigerante ou um papel amassado e sair jogando na rua. A gente tem onde jogar e a gente precisa descartar corretamente, senão é isso. Senão, se a gente continuar descartando móvel nos rios, se a gente continuar descartando comida onde não deve descartar, se a gente não separar lixo, se a gente não fizer o menor, assim, as coisas, né, dentro da nossa casa, como é que a gente vai, né, expandir isso para o macro? A gente não consegue expandir isso para o macro. Então, tem que começar no micro para a gente poder ir para o macro. Essa conscientização é muito importante. Essa educação, como você falou, é muito importante. Eu acho até, você sabe, que a questão da lei, em tese, deveria ser secundária num país já civilizado, digamos, bota algumas aspas em torno desse civilizado, porque o que a gente tem que cuidar de desenvolver, mais até do que um conjunto legal, porque isso a gente tem, é a consciência individual, é essa educação que explica para as pessoas a importância da coletividade, a importância de viver em sociedade, porque nós não temos essa educação. Uhum. E quando você vê está tudo interligado, né? Porque você vê a queimada na Amazônia, ela é prima irmã do desembargador que humilha o guarda que manda ele botar uma máscara. É isso aí. É a mesma atitude, sabe? É o dane-se, não estou nem aí. É tudo interligado, quer dizer, então o país não pode progredir. Se um desembargador, que é um sujeito que teve uma educação e se formou e tem um salário, esse cara não entende que ele tem que botar uma máscara. Quer dizer, ele não consegue respirar com ele acha chato usar máscara, eu também acho usar chato máscara. Todos achamos, não conheço uma pessoa que use máscara com prazer. Claro. Mas o mínimo que a gente pode fazer pelos outros é o gesto de civilidade, que é não ir na floresta e fazer uma grilagem e pegar um terreno que não é seu e sair queimando as árvores e tal, porque também, quando você faz isso, você está prejudicando a vida de todo mundo. Então, essa desconsideração pela vida alheia, essa desconsideração pelo bem-estar geral, que está ferrando com o país. Em última instância, quando você tem um sujeito feito o nosso presidente, que diz, e daí, quando estão morrendo não sei quantas pessoas, ele é a personificação disso. Sim, e por fim, Cora, ele fala de uma coisa também que eu acho fundamental para a gente discutir aqui, que é a questão das nossas escolhas, né? Porque todas essas ações que a gente está discutindo aqui, elas são fruto de educação, claro, mas das nossas escolhas. Nós somos adultos, né? Somos seres humanos conscientes e a gente faz escolhas todos os dias, né? O que é a nossa vida,
senão acordar, fazer escolhas o dia inteiro e dormir. É isso que a gente faz, a gente escolhe o tempo inteiro. Então, se a gente puder escolher também empresas, produtos, né, comprar produtos de empresas que estejam mais comprometidas com a causa ambiental, por que não fazer isso? Se a gente puder olhar para um produto e falar, ok, beleza, esse produto é descartável, eu tenho como não usar esse produto? Eu tenho como usar uma alternativa a esse produto que não seja descartável? Eu tenho como não usar o copo de plástico, o talher de plástico, o canudo de plástico? Eu tenho como não evitar isso? Tá bom, então se eu tenho, vou fazer um esforço, vou fazer uma escolha por não utilizar, né, esse material, porque eu sei que não faz bem para o meio ambiente. É isso, você escolhe a empresa que está preocupada com o meio ambiente, você compra, porque nós somos os consumidores, é o que ele diz, nós somos os consumidores, a gente tem esse poder de dizer, você eu não quero, porque você não está condizente com aquilo que eu penso, né, com aquilo que eu quero para o meu futuro e para o futuro da humanidade, para o futuro dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, enfim, sabe? Então, acho também que tudo é uma questão de escolha. E a escolha, ela vem do bom senso, né? É uma coisa que puxa a outra. Mas eu acho que está tudo interligado, absolutamente tudo interligado. Enquanto a gente não tiver essa consciência que a pandemia está obrigando a gente a ter, que todos nós somos um, e que se a gente não usar máscara, a gente não protege a gente mesmo e não protege o outro, né? Que a gente está fazendo por nós, está fazendo pelo outro, está fazendo por uma coisa muito maior. Então, assim, já que essa pandemia tá lembrando a gente de uma coisa que a gente deveria já estar bem consciente há muito tempo, que a gente possa se estender nisso, né? Se estender nessas ações, que sejam ações coletivas, que sejam ações para um bem maior, porque senão, cara, vai ficar muito difícil, porque os dados são alarmantes, né? Os dados sobre o meio ambiente no mundo, aí eu vou estender para o mundo, não é só Brasil. Eu acho que a gente precisa abrir o olho para isso o mais rápido possível, né? Concordo 200%, Galinha. Muito bem, Corinha. Agora vamos falar sobre um assunto muito importante, muito sério também, que são as relações extraconjugais na quarentena. Não é novidade que o isolamento social obrigou os casais a conviverem de forma muito mais intensa. Sem o círculo formado por amigos, colegas de trabalho e familiares, as relações do casal com outras pessoas ficaram muito limitadas. Esse novo contexto pode incentivar a busca por conversas à distância e até sexo virtual com outros parceiros. Mesmo que não haja um encontro presencial, os relacionamentos extraconjugais continuam acontecendo na quarentena. Isso também evidencia uma tendência da nossa sociedade depois da popularização das redes sociais e dos aplicativos. Nós conversamos com a terapeuta sexual Leila Cristina para entender melhor esse assunto. Os relacionamentos extraconjugais sempre aconteceram, independente de quarentena ou não. O que a quarentena fez foi manter as pessoas, os casais, mais próximos, porque eles tiveram que ficar presos dentro de casa, confinados na mesma casa, e isso fez com que relacionamentos que já estavam deteriorados se acentuassem. Então, essas relações que já não iam bem, que já estavam em crise e que estavam sendo mantidas simplesmente pelo fato dos dois estarem o maior tempo possível na rua, né, e tendo seus compromissos, saindo para fazer reunião, saindo para ir a shopping, fazer compras, saindo para tomar chopinho, saindo para jogar futebol, enfim, tudo isso foi abolido com a quarentena e eles passaram a ter que conviver mais. E daí a insatisfação que leva automaticamente à traição. A terapeuta sexual também explicou que é importante haver parceria entre o casal em qualquer momento da relação. Para manter a chama de um relacionamento acesa, não só no período de isolamento, mas durante toda uma vida, é preciso que haja companheirismo, que haja cumplicidade, principalmente cumplicidade, e que principalmente, além da cumplicidade, haja diálogo. Quanto mais as pessoas conseguirem conversar e colocar os seus desejos, suas ânsias, suas insatisfações, mais fácil vai ser manter essa chama acesa, fazer com que as pessoas consigam realmente ter um relacionamento com mais amorosidade, com mais carinho e até com muito mais tesão. O que a gente pode aconselhar? Eu aconselharia algumas técnicas, algumas práticas que eu ensino para os meus pacientes durante a terapia sexual. E tem dado um resultado muito bom. Eu tenho conseguido manter casais
com uma vida sexual bem ativa e bem felizes. Leila ainda comentou sobre a fragilidade das relações e a dificuldade de lidar com essa questão nos dias de hoje. Essa nova geração não foi criada para suportar frustrações. E um relacionamento é feito o tempo todo de verdades, mentiras, frustrações, alegrias, decepções, enfim, eles não estão preparados para lidar com isso porque nunca lhe foi permitido ter frustração. Os pais pela mania de querer dar aos filhos tudo que eles não tiveram, né, entre aspas, eles mimam demais esses filhos e eles realmente não estão preparados para viver assim, para encarar um relacionamento de verdade e desistem no primeiro empecilho, na primeira vez que acontece alguma coisa que não é do agrado deles. E as relações estão muito frágeis, muito líquidas. Bauman escreveu brilhantemente sobre isso. As nossas relações são muito superficiais. E olha que não é só dessa juventude, não, tá? Infelizmente, as pessoas mais velhas também estão aderindo aos relacionamentos mais superficiais, o que faz com que eles não tenham durabilidade e nem tragam satisfação física, emocional, não sejam com uma complementação. Enfim, você se relacionar superficialmente com o mundo é muito difícil e muito ruim. E traz muito prejuízo também emocional para as pessoas, fazendo com que elas tenham um desequilíbrio. No final das contas, elas acabam adoecendo. Muito bem, a gente agradece imensamente a Leila Cristina pelos depoimentos. E, Corinha, manter a chama acesa na quarentena tá osso, hein? Eu tô. Como é que faz para manter essa chama acesa, minha gente? Num espaço pequeno, esbarrando com a pessoa o dia inteiro, e lavando, passando, fazendo comida, cuidando da criança. Conta aí, Corinha. Olha, eu fico pensando, todo dia eu agradeço estar passando a quarentena sozinha, porque eu sinto falta da minha família, eu sinto falta dos meus netos, da minha filha, da minha mãe, da minha irmã. Mas, por outro lado, esse estresse de estar sozinho é certamente menor do que o estresse do convívio cotidiano com outras pessoas. E, sobretudo, eu acho, se você tiver a dois, ou, enfim, num casal com filhos ou sem filhos, num espaço muito pequeno. Porque a questão do espaço também é muito importante, né? Se você tem um apartamento enorme, cada um pode ficar por um canto e tal, ok. Mas mesmo, acho que mesmo os melhores casais, mesmo os casais mais entrosados, não sobrevivem a espaços micros onde a pessoa, sei lá, você imagina um quarto de sala conjugado, o que a pessoa vai fazendo? Duas pessoas empilhadas no canto desse não é normal. Quer dizer, na China foi um problema seríssimo, porque na China a crise da habitação é séria, então o pessoal tem, sei lá, um espaço de 3 por 4 para viver. Então, não adianta, você pode amar de paixão aquela pessoa, mas não vai dar certo, né? E eu acho que essa coisa da vida a dois, ela é ótima, ela é muito boa, mas ela tem que ter pequenos momentos de ausência, né? Você tem que ter uma razão para sentir saudade, né? Então, já estamos o dia inteiro sem nos ver, mas quando você está se vendo o dia inteiro, está faltando esse espacinho de cada um no seu quadrado, digamos, né? E aquele reencontro, que bom, não, tem que ter, tem que. Agora, essa quarentena botou os casais assim, é uma prova que a gente nunca teria imaginado, né? É o que você está falando, né, Corinha? A vida dois, ela é ótima até surgir uma quarentena, né? Surgiu uma quarentena, a gente vê que ela não é tão ótima assim. É porque nem foi feita para isso. Quer dizer, toda a sociedade, toda. Até, olha, quando eu falo em sociedade, eu penso muito nas aldeias indígenas, que são a forma mais natural de aglomeração urbana, digamos, ou aglomeração urbana, aglomeração humana. As pessoas não estão juntas o tempo todo, o cara sai para caçar, ela vai fazer não sei o que no mato, o outro vai não sei o que. Você não está perpetuamente junto. O perpetuamente junto é de lascar. Quer dizer, acho que o único. E mesmo assim,
estava aqui pensando nos esquimós, porque os esquimós têm aqueles invernos naqueles iglus que não são uma coisa simples, mas mesmo naquele inverno tem um momento que a pessoa vai caçar. Sim. E a quarentena não... Quer dizer, também é possível que você saindo para o supermercado isso corresponda a uma caçada, mas então estamos todos vivendo como esquimós em iglus, né? Mas a humanidade Aqui não é 100% de esquimós, né? não, pois é. Não, aqui, assim, eu posso falar aqui da minha experiência. Eu, de vez em quando, sonho, assim, que eu tô numa mansão com 17 quartos e que eu tô no quarto 17 e o meu marido e meu filho estão no quarto 1. Ah, Bem longe. lembra da Mafalda, dos padrinhos da Mafalda? Lembro. Tinha um quadrinho da Mafalda, que eu não vou esquecer nunca, porque a Mafalda está chegando em casa, então ela grita na porta, mamãe! E a mãe responde, ela diz, sim, com uma voz bem fraquinha, né? E aí o menininho que está com ela, que eu não lembro mais qual que era, ele disse, nossa, tua casa é grande, né? Aí ela disse, não, a gente faz esse jogo todo santo dia para a gente ter essa impressão. Então, eu tô querendo fazer o joguinho da Mafalda, sabe? Mas eu ouvi uma Fala. história, estava esquecendo de contar para vocês essa história que eu vi essa semana. O amigo de um amigo meu, cara de uns 70 anos, ele casado há 30 anos, essa história toda, ele no começo do ano, ele chegou à conclusão que ele queria se separar. E aí foi aquele negócio, separa, separa. Ele, em março, alugou um flat e foi para lá. E pronto, veio a quarentena, veio o isolamento. E aí ele ficou trancado num flat, sozinho. Aí meu amigo disse para ele, pô, cara, volta para casa, isso não é hora de você se separar. Liga para tua mulher, leva um papo. Ele ligou. E a mulher, não, você não quis sair, agora fica. E pronto, essa sábia mulher livrou-se da, daquela coisa que a perturbava, que a chateava, que ela nem desconfiava como a vida seria melhor sem aquilo. E pronto, continua o cara trancado lá no seu flat, e a mulher no belo apartamento deles, no Leblon. E eu Chupa achei, essa manga felpuda, né, meu amigo? é, eu achei isso muito didático e muito... Não, muito bom, mas olha, brincadeiras à parte, né? É, a gente aqui vive num espaço pequeno, a gente aqui, claro que tem os altos e baixos da quarentena, a gente é uma família que se dá bem, é uma família que conversa, é uma família que tem bastante diálogo, mas ainda assim é complicado, porque são 4 meses Sim, né, de ficar em casa a maior parte do tempo, todo mundo junto. Então, assim, por mais que a família se dê bem, agora eu tô falando uma coisa boa, assim, para o Paulão poder editar o programa, porque senão ele não vai querer editar o programa sabendo que eu quero ficar no quarto 17 e mandar ele pro quarto 1. Então, eu tô aqui fazendo um carinho, entendeu? Mas é verdade, a gente tá super bem, e mesmo famílias que se dão bem e que têm, sabe, uma vibe boa, estão passando por isso, porque passando por esses, né, essas coisas, esses momentos que de vez em quando te dá uma agonia, que você fala, ai, socorro, cadê minha ilha deserta, sabe? Pelo amor de Deus. Então é mas difícil mesmo. É difícil você manter a chama, né? não Acesa, assim. não fomos programados para isso. Não Realmente. fomos, né? Então, E a gente está todo mundo vivendo uma situação extrema. E a outra coisa, eu acho que afeta a sexualidade das pessoas, com toda certeza, é o próprio medo da quarentena, porque há um fundo de angústia que todos nós temos nesse momento, com o que vai ser da gente, se a gente vai pegar esse troço, se não vai ser, o que vai ser do futuro, como é que a gente vai ganhar dinheiro. Há tanta angústia nesse momento que é impossível você levar uma vida normal, comum. sim, Você tem, além de você estar em quarentena, você está em quarentena com uma quantidade de preocupações que, olha, o fato da pessoa ainda ter tesão é um milagre. é verdade. É verdade. E ela tocou num ponto também, Corinha, que eu queria conversar um pouco com você. É,
Ela falou sobre a questão da frustração, né? Achei muito interessante ela falar, né? Da gente permitir a frustração, falando da nova geração, como é que a nova geração se relaciona hoje em dia, que as relações estão mais líquidas. E ela falou sobre essa questão da frustração, né? Que hoje em dia a gente está permitindo muito pouco que as nossas crianças se frustrem. E aí você cria também adultos que não querem relações muito longas, porque na primeira frustração e no primeiro problema, ele já joga fora essa relação, porque ele não está muito afim, né? De se, sei lá, de se apurrinhar, de não está acostumado com isso, né? Porque não foi criado com frustrações que são importantes, você não submeter, né? Mas você encarar uma frustração e dizer é isso aí mesmo, você se frustra na vida, meu filho, é muito importante para você criar um adulto que preze também pelas relações mais duradouras e com problemas e com altos e baixos, né? Eu tô casada há 15 anos e, cara, quem passou um pouco mais de tempo casada ou juntada, ou se relacionando com alguém, sabe que a vida não é um mar de rosas o tempo inteiro. Então, eu acho que também, quando você tem essa consciência e você entende que existe frustração na vida, sabe, em algum momento você vai se frustrar na vida, é um pouco mais fácil de você passar por esse tipo de situação que a gente vive hoje. Porque, assim, por mais que a gente de vez em quando queira ir para uma ilha deserta e fale, ai, pelo amor de Deus, não aguento mais esse espaço pequeno, todo mundo se trombando, a gente sabe que isso é uma fase. E para a gente saber que isso é uma fase, para a gente ter a consciência de que isso é uma fase, a gente precisa ter vivido frustrações na vida. Porque se a gente não viveu, a gente quer logo descartar. A gente tem que ter uma certa maturidade, que é uma coisa que a geração mais nova totalmente não tem. E não tem, não é porque seja mais nova, é porque foi realmente muito mal criada nesse aspecto. E você vê que o relacionamento dessa geração, com tudo, com o trabalho, com a vida em geral, é muito ruim. Com o contraditório, tudo vira uma cultura de cancelamento também, né? Quer dizer, então, a menor coisa, não estão acostumados sequer a ouvir uma opinião contrária. Então, você imagina o que é a relação a dois, que é uma coisa delicada, que é feita de concessões de parte a parte, de perdão, de aceitação. Enfim, é tão complicado você construir uma boa relação a dois, duradoura e sólida, mas com essa cabeça não dá. Uma pessoa que não consegue se ofender e vai para o Twitter twittar porque ficou ofendido, porque alguém falou não sei o que preparo essa pessoa tem para viver com outra? Zero. É isso. E aí vem a cultura do cancelamento mesmo. Você vai cancelando as coisas, né? Ah, isso aqui não deu, sai para lá, não quero saber. Te ofendeu minimamente, te chateou, você não quer, pronto, cancela. Então, como é que é isso? Fiquei ofendido, pronto, ofensa hoje é equivalente a um crime de morte. Está faltando maturidade ao mundo, né? De uma forma geral. Tá faltando muita coisa ao mundo, né, Corinha? Mas não vamos listar aqui, porque senão vamos fazer um podcast de 35 mil horas. Não, e muito depressivo. Muito depressivo. Olha, mudando de assunto, a gente fala agora sobre as mudanças nos benefícios oferecidos pelas empresas durante a quarentena. Com o novo modelo de home office, alguns benefícios oferecidos pelas empresas aos colaboradores sofreram mudanças. Agora, o Vale Transporte não faz mais sentido para muita gente. Por isso, os empregadores têm substituído esse valor por outros benefícios, como auxílio internet, luz e telefone e até terapia online. Além disso, a ajuda com o mobiliário pode oferecer cadeiras e protetores de tela, já que o ambiente residencial não está adaptado para jornadas longas de trabalho. A oferta de notebooks, tablets e celulares também é possível. Outra forma de auxiliar os profissionais nesse período é oferecer ajuda de custo e parcerias com instituições para a realização de cursos. O Vale Refeição, usado em restaurantes, pode virar Vale Alimentação, aceito pelos supermercados. Mas, por outro lado, as empresas que estão passando por dificuldades na pandemia também podem suspender os benefícios temporariamente. Nós ouvimos a especialista em gestão de carreira e CEO do método Pertencer, Thelma Abreu. O principal ponto positivo de todas as pesquisas a favor do home office era exatamente sobre transporte, né? O deslocamento, principalmente em grandes centros urbanos, você gastava 2h30 para ir, 2h30 para voltar. Enfim, você ficava aí você tem agora um ganho entre 4 e 5 horas, né?
Agora, por outro lado, você tem gasto de internet, necessidade de segurança dos dados da empresa, isso é muito importante, toda essa parte de ergonometria. E eu acho que é uma tendência muito forte você ter essa substituição pelos benefícios, né? E a flexibilização também é uma tendência muito forte, porque vai ser necessário, para você ter mais produtividade em reuniões online, que você tenha equipes menores. E também aquela coisa da flexibilidade de horário por metas e resultados. Isso tende a crescer. E eu acho que o bem-estar do colaborador é uma moeda fortíssima. Agora vai ser parte integrante do progresso e os resultados da empresa. Isso aí eu acho que não tem a menor dúvida, né? Porque a gente hoje está falando muito mais de humanização, de horizontalidade e de parceria entre liderança e liderados e equipe, né? Thelma ainda explicou as fases de adaptação que o home office exigiu e ainda exige de líderes e colaboradores. Para a gente falar um pouco, né, do desafio home office, né, que impactou a nossa forma de trabalho, é importante a gente separar em 3 tempos, eu acho, 3 tempos específicos. O primeiro tempo foi uma resposta a uma situação, né? Foi uma reação que a gente fez um trabalho sem muito tempo para planejamento, houve uma aceleração muito grande pelo ineditismo, pelo medo, pelo desconhecimento. Eu me lembro que no auge aí, no início dessa loucura toda, a gente teve um aumento de 40% do tempo trabalhado e uma diminuição de 2% na produtividade. Agora a gente já está passando para um segundo momento, que é uma retomada. O que é essa retomada? No primeiro momento, você se preocupa com a saúde e com a segurança. Você vai estabelecer uma forma de manter a tua produtividade e se reorganizar. E também repensar o significado do escritório. E o terceiro momento é o aprendizado, né? O que você vai ter de reimaginar um novo conceito, de fazer uma reação a esse novo conceito, que eu acho que aí é o papel do líder, que vai ser extremamente desafiador, e o papel também da força de trabalho, né? Que vai ser reconhecido pela sua capacidade de aceitar desafios, de trabalhar de uma forma diferenciada e de se adaptar a isso de maneira criativa, né? De maneira que gere resultados. Então, vai ser uma troca muito intensa nesse terceiro momento. Para o futuro, a especialista aposta num modelo híbrido e na preparação das equipes. Bom, a motivação vem de uma série de fatores, né? Uma coisa eu acredito, eu acho que vai haver um equilíbrio entre o físico e o digital. É o que a gente está chamando aí de trabalho híbrido, onde você trabalha toda a tua criatividade, as estratégias em home office, planejando o trabalho, e um lado da responsabilidade social em escritórios, em reuniões presenciais, onde você trabalha em equipe, não mais no individual. Mas, para isso, você vai ter que ter uma preparação muito forte do líder para empoderar a equipe, passar calma, ter objetivos claros, isso é fundamental. Por outro lado, a equipe também tem que começar a criar uma nova mentalidade de erros e aprendizados, uma forma de comunicação eficiente. Hoje a gente tem muito ruído na comunicação, isso tem sido também um fator de muita reclamação. E equipes pequenas, mas multitarefas. Quanto mais engajado você tiver com outras áreas, melhor para toda a equipe. E um grande desafio também é como é que a gente vai minimizar esse impacto, né, da redução da conexão social. Isso é uma reclamação muito presente e aí eu acho que a gente vai ter que tratar isso com uma leveza e com muito criativa, né, com muita criatividade entre as equipes para poder minimizar isso. Eu acho que com esses ajustes a gente consegue fazer um trabalho mais elaborado, que seria o que eu chamei da reação, o terceiro momento, a partir de todo o aprendizado que a gente está tendo. A gente agradece, então, a Thelma Abreu pelos depoimentos, falando aqui sobre trabalho, sobre essa questão do home office. E, Cora, a gente já falou sobre esse assunto algumas vezes aqui, né? Porque é uma nova... Pensando nisso, como esse assunto é recorrente durante a quarentena, né? Porque é uma realidade que eu acho que faz parte da maioria das pessoas, né? As pessoas foram dormir numa
sexta-feira de março, voltaram de seus escritórios, chegaram em casa, foram dormir e na segunda-feira elas acordaram em home office, né? Foi mais ou menos assim que aconteceu. Não deu nem tempo das pessoas se prepararem muito. Então, eu acho que todo mundo, né? A maioria das pessoas está vivendo essa realidade e está se ajustando aos poucos a essa realidade. Eu me lembro que, lendo muito agora para fazer o meu trabalho final da pós-graduação, a gente fez algumas entrevistas aqui, que foram entrevistas que eu ouvi novamente sobre o futuro do trabalho, e os especialistas, as pessoas que mais estudam o futuro do trabalho atualmente, eles falam em aprender a reaprender. Eles usam muito esse termo. As pessoas vão precisar, no futuro próximo, aprender a reaprender. A gente não vai ficar estagnado da mesma maneira, nos mesmos moldes de trabalho e com os mesmos assuntos e temas de trabalho para o resto da vida. Antigamente, você estudava, fazia uma faculdade e aí era a sua carreira para o resto da vida. Hoje, as novas gerações, muito provavelmente, vão estudar muitas coisas diferentes e vão trocar muito de trabalho e de área de interesse. E as pessoas vão precisar aprender a reaprender, porque esse é o lema do futuro do trabalho. E eu acho que esse processo é um processo que foi acelerado com a pandemia. São as pessoas agora em home office tendo que aprender novas coisas, tendo que aprender a reaprender e usar essa resiliência mesmo, entendeu? É levantar e se transformar num outro profissional. Porque, como a própria Thelma falou, os profissionais que vão ser valorizados são os profissionais que têm essa capacidade, né? Essa habilidade, digamos assim, que é uma habilidade de você se transformar, de você também não ficar tão preso no passado, porque a gente já está falando aqui de 4 meses, né? Há 4 meses a gente vivia coisas que a gente provavelmente não vai mais viver nas relações e no mercado de trabalho também. Então, se você não tiver essa flexibilidade, né, essa maleabilidade para você se adaptar a um novo cenário, provavelmente você vai ficar para trás, né? Não sei como é que você vê essa história do home office. Você acha que é uma coisa que vai ficar dividido, como ela falou? Ela acha que vai ter o presencial e vai ter o home office? Como é que você está vendo isso? Eu acho que a tendência é essa mesmo, Bom, primeiro, eu acho que tudo que faltava para o home office pegar era essa quarentena, porque você já tinha tudo no lugar, tudo pronto, e havia uma resistência ao home office por parte de trabalhadores, gerentes, todo mundo, porque ninguém nunca tinha experimentado, porque sei lá, porque a presença no escritório, porque papapá. Então, de repente, você teve uma forçação de barra da natureza, digamos assim, e todo mundo foi obrigado a fazer home office e as pessoas perceberam que não só era possível, como em muitos casos muito preferível ao trabalho no escritório. Para as empresas, isso representa um barateamento de custo enorme e você não ter que ocupar mais aqueles espaços gigantescos que você precisava para botar todo mundo, enfim. Mas eu acho também que o home office não é uma coisa para todo mundo. Quer dizer, para você trabalhar em casa, você tem que ter um grau de disciplina, de capacidade de isolamento, digamos, muito grande. Eu vejo no futuro as pessoas podendo escolher o dia que vão no escritório, porque você precisa ir ao escritório, eu acho, por uma questão de socialização, de conhecer as pessoas com quem você está trabalhando. Em muitas profissões, como a nossa, por exemplo, conversar é essencial. Quer dizer, você está com uma matéria, você foi para a rua, você viu isso, viu aquilo, você vai para o cafezinho com o colega, você começa a conversar sobre a matéria, de repente, naquela conversa, há uma visão lateral ali que é importantíssima, enfim. Conversar sobre o trabalho em algumas áreas é fundamental. E nada substitui essa conversa que a gente tem ali em pé no cafezinho, e, enfim, essa relação. Mas isso não precisa ser todo dia. Então, claro, o que eu acho que vai acabar acontecendo é que as pessoas vão passar a trabalhar mais tempo em casa e menos tempo no escritório. As duas coisas serão mantidas, mas você já pensou os benefícios que isso vai trazer para todo mundo? Porque se menos gente precisa ir ao escritório, você tem um trânsito muito mais leve, muito menos trânsito.
você imagina se você tem essa possibilidade de home office, se você está com um filho pequeno, a, a solução que isso não é, né? Quer dizer, você poder ficar mais em casa, prestando mais atenção. E eu acho que o home office é uma saída muito legal. E eu acho que o home office veio para ficar, isso não tem nem dúvida. E como nós vamos transformar esse home office no office, pura e simplesmente, isso aí vai ser uma coisa que a gente vai ver com o tempo, mas eu acho que é uma tendência universal. Eu acho que com o tempo tudo vai se ajustando, inclusive o que a gente falou aqui no início desse assunto, os benefícios, né, que estão sendo trocados agora, porque por que você vai dar para algumas pessoas, claro, dependendo da função, mas por que você vai dar um vale-transporte se essa pessoa está trabalhando dentro de casa? Então você troca o vale-transporte por um outro vale que seja mais interessante, ou por um investimento em internet mais veloz. Eu já li sobre isso, tem empresas dando vales alimentação para as pessoas, e há nos Estados Unidos, nesse momento, uma tendência das empresas que aceitaram essa ideia do home office de dar vales para coworkings. Quer dizer, uma pessoa que, por exemplo, a pessoa mora numa casa muito pequena, a pessoa não se sente à vontade para trabalhar em casa, tem filhos pequenos que atrapalham a concentração, ou quê? Então, ela pode ir para um coworking perto de casa e o emprego paga o coworking, ela tem um vale, em vez do vale transporte, ela tem um vale coworking. As pessoas estão pensando em muitas soluções para isso, muito criativas, muito interessantes. Pois é, Trabalho, quer dizer, sendo pago pelas empresas. Eu soube de uma empresa aqui no Rio, por exemplo, que fez um concurso, todos os funcionários estão em home office, né? Os computadores foram levados para as casas das pessoas e tal. E eles fizeram um concurso interno para ver quem mandava a melhor foto do seu cantinho de trabalho. E um cantinho de trabalho chamou muita atenção, que era um cantinho de trabalho que o cara pegou uma tábua de passar roupa e botou o notebook em cima, porque ele não tinha uma mesa que ele pudesse regular a altura, uma cadeira, nem nada. Ele pegou, olha que criativo o cara, né? Pegou a tábua de passar, porque a tábua de passar você pode subir ou descer com precisa, botou o notebook em cima da tábua de passar. Então, esse cara ganhou o concurso e o prêmio dele foi uma estação de trabalho completa. Olha que legal. Uma mesa perfeita, linda, bonita, com estante, com não sei o quê, com uma cadeira de gamer. Enfim, é o cara mais bem instalado do escritório nesse momento. Mas esse tipo de coisa vai rolar muito, sabe? Eu também acho que esse tipo de coisa vai rolar. Coisa que eu soube, desculpa, Belinha, que eu tô Fala. Mas outra coisa que eu soube, por exemplo, o Nubank mandou entregar as cadeiras de todo mundo em casa. As cadeiras de trabalho. Isso é essencial, porque a gente não tem essas cadeiras de escritório em casa, né? Exatamente, tiveram essa ideia de que nem todo mundo tem uma cadeira de trabalho em casa, quer dizer, e é muito desconfortável você fazer home office com a cadeira da sala de jantar. Então, olha, é uma medida que não custa nada para o banco, foi muito barato. Claro. Você pega um caminhão de mudança, bota aquelas cadeiras todas lá, entrega cada uma na casa do sujeito e as pessoas ficaram felizes. Faz isso num dia. Exatamente, você faz isso num dia e faz um bem danado para o funcionário, faz o funcionário se sentir que a empresa está preocupada com ele. Exato. Né? Então você aumenta, inclusive, a vontade desse funcionário de dar suas horas ali dentro de casa para trabalhar para essa determinada empresa, né? Isso não me preocupa não, Corinha. Eu realmente não fico muito preocupado em como as empresas vão achar ali um meio termo entre o home office e o trabalho presencial, porque eu acho que a gente tem criatividade, as empresas têm criatividade suficiente, os próprios funcionários, as pessoas, de uma maneira geral, têm criatividade suficiente para achar esse meio termo e para adaptar. Eu acho que vai rolar essa adaptação. Agora, preocupada mesmo, Corinha, muito preocupada, eu tô com essa nota que eu vou ler agora. Você quer saber o que é? Claro, evidente, lógico. Estou muito preocupada. É o seguinte: na adaptação a essa nova realidade provocada pela pandemia do novo coronavírus, uma notícia curiosa chamou a nossa atenção. Em Taiwan,
Uma companhia aérea oferece voos de mentira só para matar a saudade que as pessoas estão de viajar. Os protocolos são os mesmos de uma viagem normal, mas é tudo falso. Check-in, controle de segurança de passaporte e embarque. Cerca de 7.000 pessoas, eu vou repetir o número, 7.000 pessoas se inscreveram para participar e 60 foram escolhidas aleatoriamente para o primeiro voo de mentira. Elas embarcam, né? Elas embarcaram no Airbus A330 da maior companhia aérea de Taiwan, a China Airlines. E fizeram esse voo de mentira e eu quero saber muito o que Cora Ronay acha disso, porque eu fiquei muito preocupada com essas 7.000 pessoas que dedicaram assim parte do tempo delas para se inscrever, né, nessa ação que é participar de um voo de mentira. Eu não sei, eu tô doida para ir para fora, eu tô doida para ficar ao ar livre e as pessoas querem se confinar dentro de um voo de mentira. Conta aí, Corinha. Foram 7.000, porque eu não moro em Taiwan, porque senão seriam 7.001. Ah, socorro, Cora, para com isso. Sério, eu adoraria essa experiência, nem que fosse para escrever. Você sabe que eu, como cronista, eu vivo caçando uma crônica, né? Então, nem que fosse para caçar uma crônica inusitada. Mas a gente viaja toda semana, que é o meu caso, eu te confesso que eu sinto... É engraçado, eu sinto uma sensação ambivalente em relação ao aeroporto. Eu sinto uma saudade louca desse processo todo de chegar. A gente já conhece o aeroporto tão bem, isso vira uma rotina, né? Você vai, pega a condução lá. Condução é como eu chamo avião, né? Pega a condução, chega lá, você sai. Enfim, é uma rotina interessante, eu gosto disso. Por outro lado, eu acho ótimo não ter que fazer isso com a frequência que eu fazia. Mas eu sinto saudade disso, de aeroporto, de ver as pessoas embarcando, de ver o avião. Eu adoro avião. Então, sei lá, cara, eu entendo esses 7.000 taiwaneses. Mas olha só, você não ia ficar assim um pouco frustrada de Claro, não consumar o fato, entendeu? Você entrou, fez ali o voo sinto- de mentira e tal, mas você não chegou em nenhum lugar. Você vai para casa. Sim, eu ia me sentir um tanto pateta, mas quer dizer, né? A alternativa sendo você ficar trancado em casa, não é uma ideia má. Vamos fazer. Olha, você pode viajar tanto na imaginação, né? Então você senta. Quando a gente é criança, a gente não brinca de avião, a gente não bota aquelas caixas de papelão ou cadeiras uma em frente da outra e faz de conta que é um ônibus ou um avião. Uhum. Eu brinquei muito disso quando era criança. Não, eu brinquei, eu demorei um pouco para responder, assim, porque eu ainda estou um pouco pensando nessa experiência. Mas continua o seu raciocínio, Corinha, vai. Eu te juro que eu não faria isso toda semana, mas não, eu achei a ideia muito bizarra, interessante, e por que não, né? Olha, eu ainda ia falar assim, gente, mas espera aí, eu não estou entendendo uma coisa. Se o negócio é não aglomerar, como é que um Airbus A330 deixa uma galera entrar? Não, mas olha só, são 60 pessoas escolhidas aleatoriamente, então você não lota o avião, você tem ali o distanciamento, é com distanciamento, entendeu? Fica preocupada não, Corinha, você pode participar ainda. Outra coisa que eu preciso confessar, eu adoro comida de avião. Você sabe que eu gosto tanto de comida de avião que uma vez eu fui no Jô Soares e o Jô Soares trouxe uma refeição da Varig para mim. Veio uma aeromoça, porque parece que é um pouco inusitado gostar de comida de avião. Então, veio, você imagina, isso faz muito tempo, né? Varig e Jô e tal. Mas veio a aeromoça da Varig e me serviu uma refeição no Jô e eu fiquei muito emocionada com isso. Ô, Corinha, eu tô achando que eu vou desrespeitar o distanciamento social, eu vou te fazer uma visita que eu tô achando que você não tá bem, não, você tá precisando você tá precisando conversar com alguém pessoalmente, que não tô, olha, comida de avião, você ficar fazendo essas revelações de comida de avião, quer participar do voo aqui de Taiwan, eu não tô achando que tá tudo bem aí, não. É uma longa predileção que eu tenho, eu adoro, sabe? Quer Sei. dizer, havia comida de avião, né? Não estou falando esses biscoitinhos
e barrinhas de cereal e não sei o que é tido por comida de avião hoje. Na época que tinha comida de avião. Era muito bom. Muito bem, então eu acho que eu preciso de um tempo para continuar o programa. Mas olha, chegou ao fim o nosso programa. Não sei antes a gente dar as nossas dicas preciosas. Eu quero saber se você tem dica aí com você, Corinha. Olha, eu tenho 2 dicas de leitura radicalmente diferentes. A primeira dica de leitura, para quem quiser entender a questão das fake news, dos algoritmos, essas teorias da conspiração, é um livro absolutamente excelente chamado Os Engenheiros do Caos. É de um italiano chamado Giuliano da Empoli, e é uma edição da Vestígio. Esse livro é espetacular. Se você ainda tem dúvida de como funcionam gabinetes do ódio e como é que os políticos têm usado as redes para manipular as pessoas, esse livro vale muito a pena ler. É um livro pequeno, a gente lê rápido, mas ele dá uma visão disso muito boa. A outra dica é o oposto disso, porque esse livro é para a gente tomar ciência do que acontece na vida e tal. Os outros livros são inteiramente escapistas. É uma autora inglesa que escreve uns policiais meio thrillers, bem na linha do Stephen King, sabe? Mas com uma pegada britânica, porque eu acho que ninguém escreve livro de mistério e policial e terror como os ingleses escrevem, né? É uma pessoa chamada C.J. Tudor, C.J. Tudor. Essa mania dos ingleses também, sobretudo das inglesas, de não botarem os nomes, né? Como a J.K. Rowling. A J.K. Rowling, Isso é muito comum na Inglaterra, porque eles acham, não sei por que o homem vende mais, então, sei lá, não sei qual é a ideia disso, mas, enfim, C.J. Tudor é uma tremenda autora de thrillers. E tem um livro dela, são 3 livros saíram até agora, que eu saiba no Brasil: As Outras Pessoas, O Homem de Giz e O que Aconteceu com Anne. Os 3 são da Intrínseca, são livros super lindos, aliás, como objeto, porque são todos pretos, tem as laterais pintadas de preto, tem umas capas com textura preta, é muito bonito. E realmente você lê um livro desses num dia ou 2, porque esses livros de mistério a gente lê muito rápido, né? São alienação em pessoa, né? Então você entra nesse universo, pronto, acabou, você esquece pandemia, você esquece tudo. São temas muito curiosos, ela desenvolve muito bem. Eu acho que ela não termina os livros, que ela poderia terminar melhor, mas o tempo que você passa com o livro é fascinante, é muito bom, e eu me diverti muito com os livros dela. Maravilha, então tem para todos os gostos, tem para quem quer saber de tudo que está rolando agora, né? E para quem não quer saber de nada que está rolando agora, que é férias, né? Exatamente isso. Olha, Corinha, eu termino também com 2 dicas, sendo que uma é minha e outra é de uma ouvinte nossa que mandou uma dica muito legal. Vou começar pela minha dica, que é a plataforma digital da Maratona do Rio. A Maratona do Rio trouxe uma novidade para a edição 2020, que é o formato digital, porque a maratona não vai poder acontecer, né, por conta de aglomeração, etc. e tal. Então, em parceria com a plataforma Running Heroes, vão ser realizados desafios e provas virtuais ao longo do ano todo. Algumas vantagens para quem quer usar a plataforma incluem masterclasses e programas de treinamento exclusivos, kit 2020, desconto nas inscrições da prova física em 2021 e loja maratona com preços especiais para os atletas. Além disso, uma coisa que eu achei muito bacana: cada quilômetro corrido na prova virtual vai ser convertido num valor a ser doado para o tratamento da Covid-19. Então, para quem quiser mais detalhes, vai lá em @Maratona do Rio Oficial, que é o perfil da Maratona do Rio no Instagram, que você fica sabendo de tudo e mais um pouco. E você ainda vê o vídeo, tem um vídeo explicativo, né, de tudo isso que eu falei agora, que é com a minha voz. Eu narrei esse vídeo, eu fiquei muito feliz de ter narrado esse vídeo. Eu fiquei muito feliz de ter narrado esse vídeo, porque
porque eu sou corredora, né? Na verdade, eu não corro agora, atualmente, eu não estou num momento corredor, mas eu corri durante muito tempo, eu nunca fiz maratona, mas eu corri durante muito tempo, eu corria de 10 a 12 quilômetros, 4 vezes por semana. A corrida é um bichinho que quando entra na sua vida, que quando te morde é difícil de você largar, porque é um esporte muito prazeroso para algumas pessoas, claro, né? Você precisa gostar daquilo que a corrida provoca em você, mas eu sempre gostei muito de correr. E é muito bom quando a gente trabalha, quando eu, por exemplo, coloco a voz num produto que tem muito a ver com aquilo que eu acredito. Então eu acredito realmente que a corrida provoca bem-estar nas pessoas e que é muito importante na vida de quem corre. Então, fiquei muito feliz de ter gravado esse vídeo para a Maratona e achei muito legal a iniciativa deles de fazer essa plataforma totalmente digital para os corredores não ficarem órfãos da Maratona, que não acontecerá por motivos óbvios, né, esse ano. Então, tá aí a minha dica. E tem a segunda dica, que é da nossa ouvinte querida, Lúcia Rego, que é super assídua. Lúcia, um beijo grande para você. E ela falou o seguinte... tem um app, um aplicativo chamado Palco Literário Digital. Você vai gostar desse app, Cora. São podcasts, você tem acesso através desse aplicativo a podcasts de rádio-teatro. Então, com esse aplicativo, é possível você estudar literatura, até para eles têm muito... O público deles é muito de estudantes, porque é possível você estudar literatura de um jeito completamente diferente. Então, você seleciona lá o podcast e mergulha em clássicos como A Megera Domada, de Shakespeare, Dom Casmurro, de Machado de Assis, Senhora, de José de Alencar, e ainda relembra uma época maravilhosa e inesquecível do rádio antigo, né? Porque é rádio-teatro ali, você está vendo ali uma radionovela, um rádio-teatro. Então, essa é a dica da Lúcia Rego, nosso ouvinte, e para mais detalhes, mais informações, você também pode acessar o perfil no Instagram, que é o @Palco Literário Digital. Certo, Corinha? Eu acho que você vai gostar, hein? Você podia acessar o Palco Literário Digital, que eu acho que você vai se fazer. Vou agora. Então é isso. Então vamos encerrar esse programa de hoje, que foi uma delícia, ainda mais porque a semana passada a gente não se encontrou, eu estava morrendo de saudade de você. E eu tenho certeza absoluta que na próxima semana você vai ter novidades para contar para a gente da sua Air Fryer. Gente, a Cora está enlouquecida com uma Air Fryer que ela encomendou e que ela vai contar tudo para a gente que ela preparou nessa Air Fryer na semana que vem, que eu tenho certeza que vai chegar, Corinha. Estou muito ansiosa, porque não chega. Mas vai chegar. Vamos ter muito papo na semana que vem. Vamos fazer um programa só sobre comida. Um programa bem engordativo. Olha, então, para você que é nosso ouvinte, que está aqui sempre, firme e forte, pode falar com a gente em aquelasduaspodcast@gmail.com ou então no nosso perfil do Instagram, no @aquelasduaspodcast. Segue lá, porque é importante. Às vezes, quando a gente tem um imprevisto e não pode gravar, a gente sempre dá essa notícia através do nosso perfil no Instagram. Então, se você não segue a gente, se às vezes não encontra o podcast, isso é muito raro de acontecer, mas quando você não encontra o podcast, você vai saber exatamente o que aconteceu através desse perfil, certo? E de todas as nossas novidades. Corinha, mais uma vez, foi um prazer. Eu amo conversar com você. Você me inspira, você é minha musa inspiradora. E semana que vem a gente se encontra de novo, tá bom? Beijinho, meu bem. Até pra semana. Um beijo. Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.